Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia e hoje eu vou dar início a mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. E a mulher mencionada hoje aqui nesse vídeo será Raabe, salva pela fé. Para quem não assistiu outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Eu utilizo esse livro aqui como base, o livro do autor Max Lucado, que fala sobre 10 mulheres da Bíblia. Logo serão 10 vídeos sobre este tema, sobre mulheres da Bíblia, e hoje nós falaremos sobre Raabe. E eu vou deixar aqui na descrição o link desse livro caso você queira adquiri-lo. Então, Raabe, ela morava em Jericó. Jericó era uma cidade que ficava situada em Canaã, que é a terra prometida a Deus ao povo de Israel. Então, os espias eles foram enviados por Josué a Jericó para trazer informações sobre Jericó a Josué. Então, chegando ali a Jericó, eles entraram na casa de Raabe, porque era uma casa bem localizada. Ela ficava na muralha e ela ficava lá no alto. Então, era muito fácil observar Jericó dali da casa de Raabe pela sua localização e levar informações a Josué. Raabe, ela ofereceu prontamente abrigo aos espias. Ela não precisou ser ameaçada nem nada disso. Ela ofereceu abrigo aos espias porque ela já tinha ouvido falar de Deus, então ela creu no Senhor só de ouvir falar, e ela contou isso aos espias antes deles irem dormir na primeira noite. Então Raabe, ela confessou a Deus ali aos espias. E nós temos isso lá no livro de Josué, capítulo 2, versículos do 9 ao 11, que dizem: E disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E aí Raabe confessa ao Senhor, dizendo: Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então, através do relato de Raabe, nós vemos que ela creu no Senhor apenas de ouvir falar, e a fé dela foi tamanha que hoje nós sabemos que Raabe ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Então, mas prosseguindo aqui, né, não vou pular, prosseguindo, então ela creu no Senhor apenas só de ouvir falar, ela creu no agir de Deus, ela ouviu falar das maravilhas que o Senhor havia feito ao tirar o povo de Israel do Egito. Então ela ouviu falar sobre tudo isso e ela creu nisso, só de ouvir falar. E isso é pra gente parar e pensar, porque muitas vezes nós vemos o agir de Deus na vida das outras pessoas, e através da nossa vida também nós vemos o agir de Deus, e não temos a fé que Raabe teve, que foi uma fé muito grande. Ela foi salva pela sua fé. Raabe, ela teve uma fé tão grande, a fé de Raabe ela foi tamanha, que salvou não somente ela da destruição da morte, mas salvou a sua família inteira. E através desse fato acontecido com Raabe, nos leva também a refletir que se a gente crer, se a gente orar, se a gente clamar, não só a nossa fé salvará a nós, mas salvará a nossa família inteira. Então Raabe ela pediu aos espias que a sua família ela fosse poupada quando o povo de Israel, quando Josué fosse invadir a Jericó. E uma vez que ela tinha oferecido abrigo aos espias, então ela pediu, né, moeda de troca, ela pediu para ser poupada. Então eles pediram que Raabe pendurasse ali na sua janela um cordão de fio de escarlate, para que quando o povo de Israel, quando o povo com Josué, comandado por Josué, fosse invadir Jericó,
a família dela fosse poupada. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Então, esse foi o pedido dos espias, né? Para colocar ali um fio de escarlata na janela, e quando o povo invadisse, seria todo mundo que estivesse ali dentro da casa de Raabe, todos que estiverem ali da família dela seriam salvos. Raabe, ela foi de uma fé tamanha que de só de ouvir falar que salvou não somente ela, mas salvou a sua família. E aquele fio de escarlata que foi colocado ali na janela dela personificou o sangue de Cristo que havia após, né, anos após, seria entregue por nós. Então, o fio de escarlata na janela personificou o sangue de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que a família de Raabe, ela foi seus pecados eles foram perdoados, era uma personificação, né? Isso significa que os pecados dela foram perdoados, e não somente ela, mas toda a família dela foi salva. O sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados e nos traz a salvação. E aí cumpriu na vida de Raabe o que está escrito no livro de Atos, que diz: crê no Senhor, Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Raabe, ela era moradora de Jericó, que ficava em Canaã. Então ela era cananeia. Ela não fazia parte da promessa do povo de Deus de herdar Canaã, não é? Ela não fazia parte da promessa do povo de Israel. Então ela foi inserida na promessa através da sua fé. Então, assim como acontece conosco, aconteceu com Raabe. Ela não fazia parte da promessa, ela não fazia parte do povo de Israel. Jesus não tinha vindo após para salvar, logo após, né, lá já no Novo Testamento, para salvar o povo de Canaã. Então ele veio para o povo de Israel. Então, da mesma forma que nós fomos adotados por Cristo, nós somos inseridos na promessa, nós somos enxertados na videira, da mesma forma que nós somos enxertados ali na videira, adotados por Cristo, Raabe, ela também foi adotada. Então esse foi um dos primeiros exemplos, né? Então Raabe, ela não somente foi adotada, foi inserida no povo de Israel, ela também se casou com o contemporâneo de Josué. Ela deu à luz a Boaz, que teve Jessé como bisneto e Davi como tetraneto, e consequentemente Jesus como seu descendente. Então Raabe hoje ela faz parte da genealogia de Jesus, ela está inserida. Então quem era de se esperar, olhando quem viveu ali, não é, com Raabe na época, olhando para uma meretriz, quem iria imaginar que ela faria parte do povo de Israel e que através da descendência dela viria aquele que salvaria toda a nação? Então, através da descendência de Raabe, veio Jesus Cristo, que salvou a todos nós, que salva todos aqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador. Então, isso nos traz um grande aprendizado, nos ensina que Deus, ele tem misericórdia de todos. Então, Jesus, Deus, ele veio para todo mundo, para salvar a todos nós. Então, por isso que não cabe a nós julgarmos ninguém. Por isso que sempre que você for julgar alguém, lembre-se de Raabe, lembre-se que até de Raabe Deus tem misericórdia e inseriu ela na sua genealogia. E aí se cumpriu também na vida de Raabe o que está escrito em Romanos 5:20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, na vida de Raabe abundava o pecado, porque ela era uma meretriz naquela época. Mas a partir do momento que ela creu em Deus, somente de ouvir falar, e demonstrou uma fé tamanha, ela salvou não somente ela, mas toda a sua família. E onde abundava o pecado, ali superabundou a graça, no momento que através da sua descendência veio Jesus, o Salvador de toda a nação. Então a história de Raabe, ela é um exemplo para todas nós mulheres, mas eu acho que não só mulheres, para os homens também. É um exemplo de fé, de uma mulher que creu somente de ouvir falar. Então o impossível foi realizado na vida dela a partir do momento que ela foi inserida na genealogia de Jesus Cristo. Então a fé dela fez com que ela não só fosse inserida ali no povo de Israel, mas que algo grandioso surgisse através das suas vidas. Então a gente precisa crer nisso. A gente não pode olhar assim para as nossas condições, porque através de nós somos fracos, nós não conseguimos nada, mas com Deus nós podemos tudo. Então Deus faz o que é improvável para nós. Então a gente precisa crer no Deus do impossível.
Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mim foi um grande prazer falar de Raabe, que é assim uma mulher de muita fé. Então, compartilha já esse vídeo com suas amigas, com seus amigos, nos grupos do WhatsApp. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E deixa aqui no comentário para mim qual será a próxima mulher que você acha que eu vou falar na série Mulheres da Bíblia. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!